Nova onda de Covid, gente. A Coletiva do Povo, a primeira de hoje, né? Bem aí séria em relação à educação. Nova onda de Covid-19, educadores e estudantes doentes. Escolas em alerta, algumas aí fechando já. Pais responsáveis, jovens e crianças preocupados com a questão da educação em casa novamente. Hoje a gente recebe a nossa colunista, a educadora Tereza Pérez, na ponta da linha, para falar sobre o fechamento de várias escolas na região metropolitana de São Paulo devido ao aumento de casos de Covid-19. Canal aberto para você que é pai, mãe ou responsável aí por uma criança que está passando por algum momento relacionado à Covid, ao ensino remoto e por aí vai. 983345777. A escola do seu filho fechou? Conta pra gente, ele está tendo aulas online, sua família tem acesso à internet de qualidade? E se a escola do seu filho não foi fechada, você está preocupado ou preocupada aí com a saúde dele? Tem medo que ele pegue Covid? A Tereza vai falar sobre esses cenários todos e sobre o risco de novamente os alunos ficarem em casa. Bom dia, Tereza, tudo bem? Bom dia, Amanda. Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital. Muito Bom bom dia, dia. Tereza. Obrigado por nos atender mais uma vez. Vamos lá, Amanda. Vamos lá, Tereza, a primeira pergunta de hoje é: a gente sabe que o ensino remoto não deu certo para muita gente durante os piores momentos aí da pandemia. Com essa nova onda, algumas escolas estão fechando novamente e voltando aí a fazer o que fizemos nos primeiros tempos da pandemia lá em 2020. Você acha que é o caso de fechar as escolas? Esse passo é o adequado, né? Isso é preocupante do ponto de vista da aprendizagem? Conta pra gente. Olha, é bastante preocupante, porque o Brasil, foi o segundo país que mais fechou no mundo nesses últimos 2 anos. A gente chegou a ficar 260 dias sem aula. Isso é muito preocupante, porque o que a gente aprende na escola é diferente do que a gente pode aprender remotamente, ou mesmo que seja um ensino híbrido, né? Então, porque as crianças aprendem menos. E quanto menor, mais difícil é esse ensino remoto, né? Então, eu acho que assim, a gente já aprendeu bastante como lidar com esse vírus. Então, cabe a gente ter todos os protocolos, mesmo usar máscara, lavar as mãos. Embora não tenha nenhuma decisão governamental de como fazer, de como encaminhar, a gente já sabe que precisa lavar as mãos, que precisa usar máscara, que a gente precisa estar em lugar ventilado, e que fechar a escola não é uma boa, não é mesmo, né? Acho que a gente tem alternativas aí de como lidar com isso. Agora, os casos, Tereza, eles têm realmente crescido e cresceram a tal ponto que o município de Santa Isabel, na Grande São Paulo, baixou aí um decreto voltando a exigir o uso de máscaras, não apenas nos locais fechados, como todas as outras cidades da Grande São Paulo, mas também em locais abertos. Já há alguns cenários, né, em relação à vacina, em relação ao ciclo de vacinação. Muita gente não voltou para tomar a terceira dose, tem muita gente ainda com dose de vacina pendurada aí, e por aí vai. E existe um estudo, você sabe disso, você como educadora, existem estudos clínicos que mostram que quando a pessoa está próxima de completar 4 meses desde que tomou a última dose, a chamada cobertura vacinal, o efeito da vacina, ele se torna menos extenso, se torna a pessoa mais suscetível, mais vulnerável a um risco de infecção. Como é que fica o ambiente da educação em meio a todo esse contexto? Santa Isabel, dose atrasada e criança comendo em refeitório, e a coisa do lavar a mão e da máscara que nem sempre é tão possível na escola. Então, você falou uma coisa fundamental, que é a vacinação. Acho que todo mundo tem que tomar vacina e a gente tem que implorar também para que haja vacinação para os pequenos, né, para as crianças menores, porque a vacinação é o modo da gente controlar essa contaminação toda. O que eu tenho visto em escolas bastante conscientes assim é que tem alguns casos na classe, suspende aquela turma, não suspende a escola inteira. Isso. Né? O professor pegou Covid,
suspende a classe, mas não suspende a escola inteira. A gente não precisa fazer uma regra geral para todo mundo, sabe? Teve um caso, suspende todo mundo, vai todo mundo para casa. Isso, além de prejudicar muito a aprendizagem das crianças, dos adolescentes, dos jovens, enfim, prejudica a convivência, porque a escola é um lugar protegido. A escola é um lugar que é controlado, que você pode ter a ventilação, que você pode controlar o uso de máscara. Então, é muito mais seguro você ir para a escola do que você ficar na rua, né? Do que você ficar trancado dentro de casa sem aprender a conviver com os outros, a conviver com o diferente, a aprender coisas dos pequenos com os mais velhos, um ajudar o outro nas aprendizagens da escola, nas dificuldades que tem. Ontem eu participei do Prêmio Educador Nota 10 e fiquei encantada com o que eu vi da batalha dos professores para fazer com que as crianças aprendessem nesse ensino remoto, né? É um esforço maluco mesmo, sabe? De levar as atividades, de controlar, ver o que cada um está aprendendo, não está aprendendo. É muito difícil. Então, acho que assim, os professores foram guerreiros nesse período de pandemia. E no período que a gente está agora, eu acho que todo mundo aprendeu muito, então não vamos repetir a mesma coisa, né? De fechar a escola e deixar todo mundo em casa e fazer tudo à distância, porque, além disso, a gente tem uma desigualdade enorme nesse país. Então, você tem casas que cada um tem o seu computador, a sua internet, tudo bonitinho, o seu celular. E você tem casas que não tem nada, nem internet, nem o computador, nem o celular, nada para usar. Que é o velho problema, né, Tereza? Que é o velho problema que o Rufka vive falando aqui, Amanda, né? De que o Wi-Fi na periferia é um e o Wi-Fi da classe média é outro. É outro. E isso, acho que assim, acirra mais ainda. A gente já tem um país absurdamente desigual e se a educação e a educação é transformadora. A gente sabe que ela não resolve tudo, mas que o conhecimento, tudo aquilo que a gente aprende, a gente leva conosco, né? Sim. Se aprendeu, é seu. Aconteça o que acontecer, é seu aquele saber. Então, acho que a escola tem um papel fundamental até para a gente diminuir essa desigualdade. Você participou ontem de um prêmio chamado Educador Nota 10, né? Você disse que você se viu encantada com as iniciativas, com o esforço que muitos educadores fazem para contribuir com o processo de desenvolvimento das crianças no momento em que as coisas ainda estão meio embaralhadas. Você podia contar para a gente o que mais te tocou, o que mais te chamou a atenção, não como educadora, mas como mãe, como avó, o que realmente, né, acalenta o nosso coração e nos enche de esperança? O que mais me tocou foi o cuidado desses professores com as famílias, com os alunos, cuidado mesmo, cuidado, respeito, compromisso de ver que as crianças têm direito a aprender, né? Os jovens têm direito a aprender, de buscar garantir esse direito. Foi lindo, emocionante mesmo, sabe? Acho que a gente precisa valorizar os professores. E aí, assim, dica para as famílias. Eu acho que está com alguma insatisfação com a escola, precisa ir lá, conversar com a coordenadora, conversar com a professora, com a diretora, enfim, saber falar quais são as suas insatisfações, o que você gostaria que fosse diferente, e orientação que elas podem te dar, valorizar esse esforço dos professores, porque são muitos que estão batalhando pra caramba mesmo, sabe? Para conseguir que as crianças aprendam. E acho que não é só isso não é só com a criança pequena também. Eu acho que as famílias precisam perguntar sempre como é que está indo na escola, o que está aprendendo, tentar conversar um pouco para valorizar esse movimento, sabe? Com os pequenos, com os adolescentes e com os jovens também, porque a tendência é que a gente, conforme a criança vai crescendo,
as famílias vão se distanciando desse diálogo, né? Sim. E é fundamental que isso permaneça, né? Tereza, isso que você está comentando é super interessante, mas tem escolas que muitas vezes não têm estrutura, né? A gente sabe que é a realidade de muitas escolas aí do país, enfim, né? Tem escolas que não organizam essas aulas remotas, simplesmente dispensam os alunos. Isso está acontecendo bastante. O que a família pode fazer nesses casos, enfim, né? Dentro do possível? Eu acho que tem que ir lá e falar, queremos aula, sabe? Nós queremos, porque mesmo que a escola não tenha condição, que a escola seja pequena, não seja ventilada, a gente tem os espaços fora da escola, a gente tem parques, a gente tem clube, a gente tem igreja, a gente tem vários espaços que a gente pode se organizar para que as atividades aconteçam, né? Então, uma coisa linda que eu vi também ontem é o trabalho compartilhado entre os professores se ajudarem. Então, como que a gente se organiza para poder se comprometer com que todo mundo siga aprendendo? É isso então, mesmo. você muda os horários, você adequa. Não dá para a gente achar que tudo está igualzinho e que a gente vai cumprir o currículo do mesmo jeito. A gente tem que se adaptar às circunstâncias, né? Eu acho que é mérito dos diretores, coordenadores, professores, também terem maior flexibilidade, ver o que está acontecendo, o que está acontecendo na vida dessas famílias, o que as famílias estão demandando. Não dá para a gente ficar esperando que aconteça alguma coisa, alguma ordem que venha dizer para a gente como fazer. Então, a gente tem que construir esse fazer junto. Isso né? mesmo. Sim. Né? Tereza Pérez, a nossa colunista de educação, ela que é do SEDAC, né? Sempre lembrando para você que tem dúvidas aí sobre como conduzir as coisas. Ela criou até um Instagram aqui para receber as suas sugestões, para receber as suas observações, as suas dúvidas sobre educação, o encaminhamento. Esse Instagram é Tereza com Z, Tereza na sala, né? Numa hipótese aí na sala de aula, uma ideia, né? Uma elipse que fica aí subentendida, né? Tereza na sala, o Instagram dela. E se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Tereza, tem o @SEDAC, que é muito bacana o trabalho que eles fazem e tudo mais. O Velho Zuzo, o nosso homem da previsão do tempo, tem lá uma esposa que é educadora e ele tem uma pergunta para você, Tereza. Vai, Velho Zuza. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Além de esposa educadora, profissionais na área de educação, escola privada, particular, né? Eu tenho uma pergunta. Como é que faz para o aluno se interessar? Tem uma netinha de 10 anos, vai fazer 11 agora. O aluno se interessar por esse ensino híbrido, né? Porque muitos estão ali assistindo aula, né? E aí, de olho na aula online, câmera ligada, tem uns danadinhos que até desligam a câmera. Eu vejo que a professora tem esse cuidado. Liga a câmera, fulano, liga a câmera, Beltrano, né? Que eles são danados, né? Aí mas mesmo com a câmera ligada, eles colocam ali o YouTube na outra aba do navegador, coloca lá um joguinho, Free Fire, Stumble Guys, que é as coisas que a meninada gosta. Quando não, tá com o celular assim, meio escondidinho da onde a câmera não pega, né? Vendo ali o TikTok, que é uma febre do momento, né? A senhora acredita que os professores têm que fazer alguma coisa, mudar a linguagem na hora de passar esse ensino? Porque eu confesso para a senhora, às vezes eu passo e dou uma olhadinha para ver se está tudo ok, né? Porque os pais também pegam no pé, mas o velho também é exigente com a educação. E eu percebo que às vezes é até difícil para a gente prestar atenção da maneira com que está sendo ensinado, né? Eu não vou usar um termo aqui que às vezes chega a dar sono, mas é que a gente é velho, né? Mas é que talvez a linguagem, a maneira com que os educadores, professores fossem para frente das câmeras para trazer esse ensino de qualidade, diga-se de passagem, para os alunos, tem alguma coisa que possa fazer para que eles possam ficar ali presos na aula e não se distraiam com as modernidades, com as coisas gostosas, literalmente, da vida? Hoje você falou coisas fundamentais mesmo, porque isso acontece.
E acho que assim, o que eles mais aprenderam muito nesse período de pandemia, com esse ensino híbrido, é fechar a câmera, é enganar o professor. Aprenderam super bem mesmo. Eu acho o seguinte, para encantar e para instigar as crianças, os adolescentes, enfim, a estudar, as propostas precisam ser boas da escola. E eu acho que o mundo mudou. A gente está numa condição muito diferente, né? Então, precisa adequar. Ao invés de tirar o TikTok, tirar o Instagram, tirar a internet, como que a gente usa, como é que a gente potencializa esses recursos na sala de aula? Então, ontem mesmo, um dos professores, o professor que ganhou o Educador do Ano, ele usou um recurso de Pokémon, os alunos criaram Fakemons. Fakemons que eram verdadeiros, né? Para os alunos. Então não eram fakes. Não eram fakes, mas para trabalhar a questão do ambiente de um jeito muito bacana. Então, os alunos todos se envolveram e queriam fazer, porque nós, professores, educadores, a gente tem que se aproximar dessa realidade do que eles estão vivendo e não achar que isso é ruim. Quer dizer, como é que eu potencializo, então, o TikTok? Como é que eu posso usar o TikTok em sala de aula e fazer uma proposta bacana? Como é que eu posso fazer pesquisas instigantes na internet e saber se o que está sendo dito ou pesquisado é falso, é verdadeiro? Como é que eu analiso isso? Então, eu tenho que usar essa linguagem atual. Né? Tem que usar a ferramenta a favor, né? E não contra. A favor. E eu percebi uma coisa também, Wagner e Amanda. Sim. Os professores que eram, eu vou usar uma expressão aqui, talvez não seja correta, mas é mais fácil de entender, né? Os professores que eram blogueirinhos, eles tinham seguidores alunos. Então, Sim. é por esses que eles mais se interessavam. Por isso que eu perguntei da linguagem, que de repente a moçada mais jovem que está na educação, ela tem mais esse traquejo de lidar com os alunos. Foi o que eu percebi. Boa. Sim, sim. Isso é verdade. E quem é mais velho tem que se aproximar dos mais jovens e aprender como é que faz. Né? Boa. Boa, Isso Tereza. É verdade mesmo. Mas muito obrigado, dona Tereza. Seja na sala ou híbrido, tamo junto, viu? Isso aí. Isso mesmo. Na sala de aula a mesma coisa, né? Isso aí. Então é isso aí, gente. @Tereza com Z na sala para mandar aí suas dúvidas sobre educação e tudo mais. Tereza, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Vamos continuar falando sobre o assunto, né? Porque, enfim, tem muitos pais aí preocupados com essa questão. Tem crianças que estão na 4ª, 5ª série e não sabem ler nem escrever. E isso é absurdo, né? É complicado. A gente vai continuar batendo esse papo. Um beijo pra você, bom sábado.